de fato, a nossa vida é feita de escolhas. E o grande desafio é fazer essa escolha, porque muitas vezes a gente se prende àquilo que é passado, se prende àquilo que a gente já tem e acaba por não conseguir fazer essas escolhas, por apego mesmo às histórias passadas, né? Esses apegos ou essa história e o nosso modelo foi construído ao longo da nossa própria vida e da nossa própria história, que são os nossos modelos mentais, né? Que foram criados ao longo da vida e das experiências. O nosso comportamento nada mais é do que a percepção e a resposta àquilo que a gente desenvolveu em termos de percepção de mundo. Então, a forma que eu percebo o mundo é a forma que vai me ajudar na tomada de decisão. Então, o meu comportamento é uma resposta da minha percepção de mundo. Por isso que, às vezes, a gente vê uma atitude de uma pessoa e a gente questiona no sentido de eu agiria de uma forma diferente, ou critica, ou julga. E, na realidade, essa pessoa está agindo de acordo com a sua percepção de mundo e dos seus modelos mentais. Aquilo que foi criado ao longo da sua vida, da sua história pessoal. Daqui para frente, a gente vai falar um pouco como é que eu faço para utilizar esses conhecimentos, esses conceitos, a favor do meu destino. Embora a gente tenha... eu falei de duas leis importantes que regem o nosso comportamento, que são os temperamentos e os setênios, mas nada disso valeria a pena se eu não soubesse o que fazer daqui para frente. Então, o que está construído no passado, eu não consigo comandar mais, é história passada. Agora, o que tem para acontecer daqui para frente está na minha mão, é a minha escolha. E... o nosso dia começa como se fosse uma tela em branco. Então, tudo está por acontecer, tudo é novo e novidade. O meu amanhã depende daquilo que eu construo. Então, se eu vou dormir e não sei exatamente o que vai acontecer amanhã, muito provavelmente não vai acontecer nada, ou vai acontecer muito menos do que eu gostaria que acontecesse. Então, se a tela é em branco, é importante que eu desenvolva aquilo que eu efetivamente quero que aconteça no dia seguinte. Eu tenho que, então, me planejar. O que eu preciso para fazer isso, né? Qual é a estratégia da transformação? O que eu faço para mudar daqui para frente? E aí é importante identificar que, se eu estou no ponto A e eu quero chegar no ponto B, não adianta eu fazer sempre as coisas do mesmo jeito, como eu sempre fiz. Então, porque se eu fizer as coisas sempre do mesmo jeito, eu vou chegar sempre no mesmo lugar. Então, para eu sair de A para B, eu preciso fazer algo novo e diferente. E, à medida que eu vou me programando para fazer coisas novas e diferentes, as pessoas também vão me dando feedback. Né? Então, o aprendizado só ocorre quando eu repito um comportamento e alguém me fornece um feedback. E esse feedback não obrigatoriamente é de uma outra pessoa, mas pode ser a própria história de vida. Por que isso sempre acontece comigo? Por que eu estou sempre nessa situação? Por que eu vivencio isso sempre? E aí se questiona o que eu estou fazendo repetidas vezes que eu volto para essa situação constantemente. Então, eu tenho que fazer coisas diferentes para chegar em lugares diferentes. E, na prática, eu preciso enxergar o estado desejado. E, aqui entre nós, o meu estado, para eu sair do estado atual e desejado, depende do tamanho da dor. Quanto maior for a dor, maior a dose do remédio que eu vou utilizar. Quando as coisas estão confortáveis e tranquilas, eu me acomodo. Eu preciso estar constantemente insatisfeito com as situações para buscar coisas novas na minha vida. Porque aquilo que está confortável, eu vou deixar, eu vou manter. Então, quanto maior a dor, maior a dose do remédio que eu vou aplicar. Bom, para eu mudar do estado atual para o estado desejado, depende da dor, não é isso? Só que eu também preciso identificar qual é o meu estado desejado, onde é que eu quero chegar. E, para isso, eu preciso construir metas claras. É muito comum a gente ouvir pessoas falarem assim, um dia eu quero fazer uma viagem para os Estados Unidos, para a Europa, ou para qualquer outro lugar, ou mesmo aqui dentro do Brasil, mas as pessoas querem viajar, ou querem adquirir bens, eu quero comprar
comprar minha casa própria, ou eu quero trocar meu carro, eu quero construir uma família, constituir uma família, mas as pessoas não têm clareza quando isso vai acontecer, de que forma isso vai acontecer. Então, quanto mais clara for a minha meta, quanto melhor for construído minha meta, maiores terão as chances de eu atingir esses resultados, né? Então, todo mundo conhece, esse não é um conceito novo, que é o conceito do SMART. A meta para ser atingível, né, no final do período desejado, eu atingir aquele resultado, então depende de uma série de coisas, né? Primeiro, ela precisa ser específica. O que realmente eu quero daqui a algum tempo? Mensurável. Ela tem que ser medida. Eu tenho que identificar que eu estou saindo de um estado onde eu não tenho aquilo que eu gostaria de ter e medir ao longo do tempo se aquilo está conseguindo ou não, se eu estou conquistando aquele desejo ou não. Então, uma pessoa que quer poupar, ela precisa saber quanto que ela quer poupar no final de um período. E aí, ao longo dos meses, ela vai avaliando se aquilo está acontecendo ou não. Ela tem que ser atingível. Por que atingível? Porque se eu tiver que subir num muro muito alto, talvez eu não consiga fazer isso. E aí eu me desmotivo, eu me desanimo para fazer. É atingível porque se eu quero acumular $1 milhão, eu preciso fazer economias mensalmente de acordo com a minha remuneração. Então, ela tem que ser possível de ser atingida, né? Não que isso não seja, mas com certeza eu vou precisar de mais tempo para acumular esse valor. Ela tem que ser relevante para mim, porque se ela não tiver importância efetiva, eu vou abandonar no meio do caminho e não vou atingir esse objetivo. E é isso que a gente faz com algumas metas que não são tão relevantes. A gente acaba deixando para trás e vai buscar aquelas que são efetivamente importantes para nós. E tem que ter um time, eu tenho que saber qual é o período. Então, é no final do ano, é em dezembro de 2015, dezembro de 2016, quando é que eu vou atingir essa meta? Então, eu tenho que ser muito claro para mim, para onde eu quero ir, quando eu quero chegar e como é que eu vou fazer para chegar lá. E, inclusive, se eu vou precisar de outras pessoas para me ajudar, porque muitos dos nossos desafios, a gente depende de outras pessoas para nos ajudar a chegar lá. Então, essa meta tem que nos ajudar. E não é só a meta, na realidade, porque se eu escrevo uma meta, coloco tudo no papel, e ao longo do tempo eu esqueço dessa meta, coloco lá na última página do meu caderno e deixo de olhar, provavelmente eu não vou conseguir atingir. Eu preciso de uma outra coisa, que é a disciplina. Disciplina, não sei se vocês sabem, se a gente for identificar a etimologia da palavra, ela significa estar pleno de si. E disciplina vem também de discípulo. Discípulo é aquele que segue, é aquele que escolhe o caminho e segue. Então, disciplina aqui é aquela pessoa que está pleno de si para fazer escolhas daquilo que deseja para o futuro. Então, ele vai sim traçar os caminhos e vai ser disciplinado para atingir os resultados a partir do caminho que ele próprio escolheu. Então, ser disciplinado é estar pleno dos caminhos que deseja seguir para atingir seus próprios objetivos, resultados e etc. Né? Então, ter disciplina significa desfrutar a vida com equilíbrio, harmonia e atingir aquilo que realmente desejamos.